Fala fera, beleza? Na aula de hoje nós vamos fazer os primeiros exemplos utilizando interface gráfica. Vamos lá? Para iniciarmos, eu vou criar um projeto do zero. Então eu vou vir aqui na opção de File, New Project. Vou escolher essa opção de aplicação Java e vou colocar o nome de interface gráfica. Interface _ gráfica. Nessa opção de baixo é a localização do seu projeto. Eu vou deixar onde está a minha localização, mas você pode escolher onde você achar que é mais interessante. Vou desmarcar a minha classe principal, porque eu quero que meu projeto esteja vazio. Desmarquei, finalizei. Finalizando o meu projeto, nós vamos começar a configurar o nosso projeto, certo? Então, todos os projetos que tem em Java, ele fica alinhado aqui na abinha. E na interface gráfica, nós temos o pacote, que é o Source Packages, que é o caminho do pacote, e as bibliotecas. Então, nós vamos expandir essa opção ao lado e nesse Default Package nós vamos criar a interface gráfica. Presta bem atenção. Então, nós vamos criar um formulário que vai receber algumas informações do usuário e vamos exibir essas informações, certo? Vamos lá? Então, botão direito, a opção de New, e eu vou escolher essa opção que é o JFrame Form. Caso essa opção não esteja fácil de localização, nós conseguimos escolher outras opções. Então, nós vamos vir nessa opção de formulários e vamos conseguir achar a opção de JFrame Form. Para mim, aparecem as opções que eu usei recentemente. Então, quando eu venho na opção de New, já está o JFrame Form, que é o formulário que nós vamos usar na aula de hoje, certo? Escolhi essa opção e vou dar o nome dela. Então, eu vou assim, ó, FRM Cliente. Presta bem atenção. Toda vez que a gente utiliza FRM, quer dizer que a gente está fazendo referência a um formulário. Então, facilita para eu saber qual que é o nomezinho da minha tela. Certo? Então, eu coloquei FRM de formulário e cliente, que no caso é um formulário de cliente que eu estou fazendo. Então, finalizei aqui a opção. Ele vai gerar o formulário aqui para mim e eu vou começar a preencher o meu formulário. Para isso, eu preciso trabalhar com duas coisas. Então, vamos lá. Primeiro, nós vamos trabalhar com os componentes e depois com as propriedades desses componentes. Nós vamos trabalhar com três componentes nessa aula, com a Label, que é aquilo que o usuário consegue enxergar dentro do seu sistema, ele saber o que ele precisa fazer. O Text Field, que no caso é o seu campo de texto, que é onde o usuário vai inserir essas informações. E para ele confirmar a operação que ele está fazendo, nós vamos ter um componente de botão, onde ele vai selecionar esse componente e vai acontecer alguma determinada ação, certo? Então vamos lá. O primeiro componente, que é aqui nessas paletas, nós vamos pegar uma Label. Eu já vou explicar o porquê dessa Label. O segundo componente será esse Text Field. Então nós vamos pedir para que o usuário digite o nome dele e vamos pedir que o usuário também digite uma outra coisa. Então nós vamos colocar outra Label e outro campo de texto. Então nós vamos pedir para ele digitar o primeiro nome aqui e o sobrenome no campo de baixo. Porém, quando eu apertar o botão OK, então eu vou arrastar um botão, um componente de botão aqui. Quando apertar no botão OK, ele vai exibir a impressão do seu nome neste campo de texto e o seu sobrenome nesse próximo campo de texto. Então, quando ele digitar no primeiro campo de texto e no segundo campo de texto, quando eu apertar o botão OK, vai exibir essas informações para mim. Perfeito? Então, nós já temos aqui a Label, um campo de texto, outra Label, outro campo de texto e um botão. Aqui, esses são os componentes que nós usamos, porém cada componente tem as suas propriedades. Então nós temos aqui ao lado o item propriedade, onde a gente vai conseguir alterar as propriedades de cada componente separadamente. Perfeito? Ótimo, então a gente já sabe como que nós vamos configurar cada um desses itens. Caso você não consiga visualizar essas paletas e nem essas propriedades, em Windows nós temos todas as opções que se encontram na interface gráfica aqui do NetBeans, certo? Então aqui nós temos a aba de projetos e todas as outras abas. Nessa opção de IDE, nós temos tanto as paletas quanto as propriedades, caso essas informações não estejam na tela para vocês. Perfeito? Então vamos lá.
Presta bem atenção. Primeiro, a label, nós vamos configurar para o usuário ver o que está escrito na label e saber qual que é a função que ele tem que fazer dentro do nosso sistema. Então nós vamos pedir para ele fazer assim, ó, digite o seu nome na primeira label e na segunda label digite o seu sobrenome. E no botão, vou deixar aqui um OK para ele saber que ele tem que apertar o botão e vai gerar algum tipo de função para ele. Então, se eu quero mexer nessa primeira label, eu seleciono ela, posso vir aqui nos itens de propriedades, porém nós temos um atalho. Então, se eu apertar o botão direito nessa label, nós temos para editar o nome e nós temos para editar o nome da variável. Presta bem atenção, o nome é aquilo que o usuário vê. O nome da variável é como a programação vê. Então, em todos esses componentes, primeiro nós vamos alterar os textos. Nós vamos editar o texto de cada componente. Perfeito? Editando esses textos, posteriormente a gente altera o nome dessa variável. Então, vamos editar o texto. Então, eu venho aqui em Edit Text e aqui eu vou colocar o quê? Digite o nome. Então, eu já falei para vocês que a label é aquilo que o usuário vai interpretar o que ele precisa fazer. Então, quando eu apertei o botão direito, eu vim nessa opção de Edit Text, porque o texto é aquilo que o usuário vê, certo? Porém, o meu campo de texto, ele vem com algo escrito, eu não quero isso. Então, se eu apertar o botão direito e vir nesse Edit Text, eu apago o texto que contém e consigo aumentar o tamanho do meu componente e fazer o que eu quero com ele, certo? Por que eu apaguei? Porque o usuário vai digitar alguma coisa aí, então esse campo precisa estar vazio, certo? Então na próxima label eu vou apertar o botão direito e vou editar o texto dela, eu vou colocar assim, ó, digite o sobrenome. E nesse outro campo de texto eu vou apertar o botão direito e vou também editar o texto dele, deixando vazio, porque meu usuário precisa encontrar o campo vazio para que ele possa digitar. E o próximo componente, que é o botão, nós vamos apertar o botão direito, editar o texto e deixar a opção de OK. Então, nós já mudamos a propriedade text de todos esses componentes que se encontram aqui na tela. Caso você queira aprofundar em outras propriedades, é só você selecionar o componente e pesquisar aqui na aba de propriedades. Você vai conseguir mudar a cor, o tamanho e várias outras opções que fica a cargo de vocês fazer isso, certo? Então presta atenção, nós já auditamos o texto de cada componente. O texto é aquilo que o usuário vê. Perfeito? Agora nós vamos alterar o nome da variável. O nome da variável é o nome que a programação consegue saber cada componente. Por exemplo, como que a programação sabe que esse campo de texto é referente ao nome e esse campo de texto é referente ao sobrenome? E este botão é o componente que quando eu selecionar vai acontecer alguma coisa. Então o que eu preciso fazer? Eu vou renomear esses nomes para que na programação eu saiba qual que é o nome de cada um individualmente. Então eu aperto o botão direito no campo de texto e vou alterar o nome da variável. Presta atenção, por que eu não alterei da label? Porque a label nós não vamos programar ela, nós só vamos programar o campo de texto. Porque nós vamos pegar o que o usuário digitou no campo de texto para imprimir essa opção. Então nós vamos alterar os dois campos de texto e vamos alterar o botão para a gente saber o nome desses três componentes. A label no momento não é primordial para nós, porque nós não vamos trabalhar na programação nessa label. A label serve apenas para o usuário visualizar essas informações. Então nós vamos colocar aqui, ó, txt de campo de texto, nome. Presta atenção. Todas as vezes que a gente colocar um campo de texto, nós colocamos o quê? TXT e o nome que aquele campo de texto precisa. Por exemplo, se eu vou receber o nome, TXT nome. Se eu for receber o sobrenome, TXT sobrenome. Por quê? Toda vez que eu colocar TXT, eu sei que é o campo de texto. Então, TXT nome, OK, venho na opção de abaixo, TXT sobrenome. E vou alterar o do meu botão. Por quê? Eu posso ter vários botões, então eu sei que esse botão é o botão de OK. Então eu aperto o botão direito e vou alterar o nome da variável. Todo botão, por padrão, a gente coloca BTN, OK. BTN cancelar, se for um botão de cancelar, BTN excluir, se for um botão de excluir, e assim a gente vai seguindo a lógica. Toda vez que é um campo de texto, por padrão, nós colocamos TXT. Toda vez que é botão, por padrão,
btn, porque facilita. Eu vou até mostrar para vocês na programação como que isso facilita, mas por enquanto marquem essa nomenclatura, txt para campo de texto, btn para botão. Ok, ótimo. Aqui eu tenho meu formulário, então o usuário vai digitar o nome, vai digitar o sobrenome, quando apertar o botão OK vai acontecer alguma coisa. Presta atenção. Se vai acontecer quando ele apertar o botão, quando ele escolher a opção do botão, eu preciso programar que isso aconteça no evento do botão. Então, para isso, eu aperto o botão direito, evento, action, action performed, certo? Ou simplesmente eu dou 2 cliques no botão. Entrei na opção do botão e vou configurar para que aconteça alguma coisa. Então, vamos lá. Para eu configurar, eu preciso fazer 3 coisas. Primeiro, presta atenção, nós vamos declarar a variável, depois armazenar esses valores da variável e a terceira coisa é imprimir isso. Perfeito? Então, primeiro vamos declarar a variável, string nome, vírgula, sobrenome. São as duas variáveis, uma vai receber do txt nome, outra vai receber do txt sobrenome. Ótimo? Então, a variável nome vai receber txt. Tá vendo que quando eu coloco o txt eu já consigo ver todas as opções de todos os campos de textos existentes? Por quê? Porque toda vez que eu coloco txt é um campo de texto. Então isso facilita na hora da programação usando, no caso, usando essa opção. Então txt nome ponto get text. Por quê? Porque eu vou pegar o texto. Então txt nome ponto get text. Farei a mesma coisa com o sobrenome. Sobrenome recebe txt sobrenome.getText. O que significa get? Quer dizer que eu estou pegando alguma coisa. E eu estou pegando a propriedade text. Lembra? Vou voltar aqui. Ó, tem a parte do código e a parte do designer. Quando a gente edita as propriedades, eu não falei para vocês que o texto é aquilo que o usuário vê? Então, se o usuário digitar alguma coisa, ele vai ver aquilo que ele digitou na propriedade text. Então, quando eu vim aqui no código, eu estou falando que este campo, que no caso foi o que eu escolhi, eu quero pegar o texto dele. Então, eu uso getText para pegar o texto dele e armazenar na variável nome. E a mesma coisa aqui com sobrenome. Então, nós já fizemos as duas coisas, declaração de variável e armazenamos o valor nessa variável através daquilo que o usuário está digitando na interface gráfica. O que falta agora? Imprimirmos. Podemos imprimir num systemout println ou usando um jOptionPen, certo? Eu vou usar esse println e aqui nós vamos imprimir a variável nome concatenado com a variável sobrenome, certo? Então, eu estou usando o system, que é um sistema de saída de impressão. ln quer dizer que ele imprime e pula linha, né? A gente sabe que quando a gente usa o /n em outras linguagens, quer dizer que a gente está pulando linha. Eu estou imprimindo o nome junto com o sobrenome, então vai sair o nome e o sobrenome, certo? Só que nós fizemos dentro do botão. Lembra que eu falei para vocês que a gente renomeou btn OK para falar que isso é um botão? Porque se você tiver vários botões, o btn OK faz parte do botão OK, então facilita para a gente. Lembra o txt, que facilita para a gente saber os campos? O btn facilita para a gente saber quais são os botões. Beleza? Então aqui a gente já fez aquilo que precisa ser feito. Se eu apertar o botão direito no meu formulário e Run File, ele vai executar a telinha correspondente com aquilo que nós fizemos. Certo? Então, executando, a primeira vez ele demora um pouquinho, depois a partir das outras vai ser bem mais rápido. Então, eu vou colocar aqui Bruno, eu vou digitar o meu sobrenome Duarte. Quando eu apertar o botão OK, note-se que aqui embaixo ele apareceu Bruno Duarte. Apareceu colado porque eu não configurei que tem um espaço ali no meio, certo? Então, eu digitei na propriedade text do campo, e quando eu apertei o evento do botão, imprimiu alguma coisa aqui para mim, certo? Então, esse foi o primeiro exemplo que nós fizemos aqui. Porém, nós podemos imprimir não somente no systemout.println, ou acrescentar para imprimir no systemout.println no jOptionPen, ou imprimir somente no jOptionPen. Então, vamos lá. Eu usei o systemout.println, porém, eu posso usar o jOptionPen também para fazer essa operação.
certo? O system.out.println imprime aqui abaixo, né, na saída, nesse output. E o JOptionPen vai abrir uma caixinha para exibir para mim. Então eu vou usar o JOptionPen. Toda vez que eu usar o JOptionPen, eu posso colocar o J, o E e o P e dar o Ctrl espaço. Por que Ctrl espaço? Eu vou conseguir visualizar as informações mais óbvias que a gente pode utilizar. Então eu já vi que tem o JOptionPen. Quando eu selecionar, automaticamente, se eu vir aqui em cima, ele faz o import para que eu consiga usar esse JOptionPen. Eu estou reaproveitando esse JOptionPen que já existe na linguagem Java. Então eu coloco .show message dialog. Quando eu selecionar essa opção, isso quer dizer o quê? Eu estou exibindo, show, uma mensagem numa caixinha de diálogo, que no caso é uma caixinha de dialog, certo? O primeiro parâmetro é o parâmetro null, porque nós não vamos alterar nada nessa caixinha, vírgula. O segundo parâmetro, os valores no caso, né, ou o valor. Então, nome concatenado com o sobrenome. Então eu tenho o primeiro parâmetro que é null e o segundo parâmetro que contém duas coisas. O nome concatenado com o sobrenome. Toda vez que a gente utiliza o mais, quer dizer que nós estamos concatenando uma coisa com a outra, juntando uma coisa com a outra. Certo? E lembra que o JOptionPen precisa fazer a importação? Eu vou só apagar aqui o JOptionPen para vocês verem uma coisinha um pouquinho diferente. Quando eu não importo automaticamente, meu JOptionPen vai ficar me mostrando um erro, falando que eu preciso fazer alguma coisa a mais. Se eu selecionar essa lâmpada, ele me dá a opção de adicionar import para JOptionPen. Então eu posso selecionar essa opção que automaticamente já carrega esse import para mim. Se não aparecer essa opção de import ou não importou automaticamente, tomem cuidado, você pode ter digitado alguma coisa a mais. Lembra, a linguagem trabalha com case sensitive, maiúsculo e minúsculo. Perfeito? Então com isso, quando eu executar, selecionei o meu formulário, botão direito Run File, ele vai executar o meu projeto, vou digitar o nome, vou digitar o meu sobrenome, quando eu der o OK, ele aparece aqui na saída abaixo e tem um JOptionPen exibindo aqui para mim, certo? Então na aula de hoje nós trabalhamos com formulário e configuramos o formulário para fazer algum tipo de ação. Por enquanto nós não trabalhamos com nenhuma classe Java para desempenhar essa função. Então, esse foi o nosso primeiro exemplo utilizando a interface gráfica e fazendo alguma coisa com a interface gráfica, que no caso digitamos o nome, o sobrenome e imprimimos essas opções tanto no system.out.println quanto no JOptionPen. Beleza? Muito obrigado por assistir, espero que tenha gostado da nossa aula de hoje.